Um assunto importante que nós vamos trazer agora aqui no programa tem muito a ver com a gestão da sua propriedade, do seu negócio. Desde janeiro deste ano, depois de uma prorrogação de 1 ano, empresas de todo o Brasil devem comunicar por meio do e-social, uma plataforma da internet e-social, informações relacionadas à segurança e medicina do trabalho dos colaboradores. São dados sobre o ambiente, os riscos, acidentes e os exames ocupacionais realizados. Antes, essas informações eram registradas no papel e entregues pessoalmente. E agora, o comunicado deve ser feito de maneira digital, por meio desse e-social. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio a analista técnica do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul, Gislene Pereira. Está aqui com a gente, muito obrigado, Gislene. Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui prazer com o senhor. É todo nosso. E o João Pedro, que você conhece aqui, nosso analista, vai participar. Aliás, a pauta foi sugestão do João Pedro. O João Pedro não é só analista, ele é pauteiro também e dos bons. Doutora Gislene, o João Pedro acompanhou uma palestra sua esta semana na FamaSul, que é a Federação de Agricultura, em Campo Grande, e ele me disse que as pessoas ficaram preocupadas com o que você mostrou na palestra. Por que isso aconteceu? O João Pedro pode também dar mais detalhes, né? Os produtores falaram, bom, agora a coisa está complicada. O que está complicado? O que há de novo para a gente tomar conhecimento aqui? Foi o Sindicato Rural, né? Ah, eu falei FamaSul? Sindicato Rural, Campo Grande. Sindicato Rural, desculpa. Então, a plataforma do e-social é uma plataforma onde todas as informações tributárias, previdenciárias, elas estão sendo transmitidas através dessa plataforma e a partir de janeiro desse ano, nós começamos a informar algumas orientações aos produtores para que eles coloquem lá todas as informações previdenciárias dos seus funcionários. Então, são 3 eventos, as pessoas se assustam bastante, mas esses eventos são ações que eles já têm nas propriedades, grande parte deles já são informados. É só a forma de colocar isso na plataforma que é um pouco diferente do que eles já estão acostumados. Eles já faziam, então são 3 eventos, o S2210, que é o comunicado de acidentes de trabalho. A gente já fazia isso antes, né? Levava o comunicado lá na agência do INSS e entregava para o responsável para informar um acidente de trabalho. Então nós já fazíamos no formato papel e hoje a gente vai fazer eletronicamente. O outro evento chama S2220, é o acompanhamento da condição ambiental do trabalho. Então, eu vou apresentar os atestados de saúde ocupacional. Então, todos esses atestados a gente já fazia, né? São 5 atestados. Esses atestados são admissional, demissional, periódico, mudança de risco e retorno ao trabalho. Então, esses atestados nós já fazíamos também, porque é uma obrigação do produtor e de todo empregador. A gente fazia esses atestados, informava ou guardava na gaveta ou informava o órgão da agência do INSS quando necessário. Hoje, a gente vai passar obrigatoriamente a incluir isso eletronicamente lá na plataforma do e-social. E o último evento, que é o que serve para alimentar isso aí, que é o chamado S2240, é onde eu vou informar quais os funcionários que eu tenho, então eu vou colocar informações dos meus funcionários, dos meus empregados, e vou falar a condição ambiental do trabalho que eu tenho lá e o que ele faz. Então, de acordo com a função dele, qual é a condição ambiental do trabalho, quais os riscos que ele está exposto e como é que eu vou fazer para eliminar ou minimizar esse risco. Esse é, vamos dizer assim, esse é o único evento que a gente não fazia antes, nem no formato papel, talvez. A gente tinha, alguns faziam os programas, né, que eram os programas de saúde ocupacional,
mas outros que às vezes nem sabiam que eles existiam. Eu acho que o João Pedro, ele veio com esse negócio de dizer que as pessoas ficaram preocupadas, mas na verdade acho que foi ele que ficou. Não, todos nós ficamos. O que aconteceu lá, João Pedro? Não, a grande questão é o seguinte, né? De uma hora para outra, cada vez mais, qualquer produtor rural está sendo questionado. Há pouco tempo atrás foi 5.950.000 cadastro ambiental rural que todo mundo fez. Não sei o que fizeram com esses cadastros, mas todo mundo fez, inclusive eu sou um dos 5 milhões que foram feitos. A minha preocupação é o seguinte, lá no evento, muita gente questionou a necessidade de contratar empresas ou coisa para fazer esse trabalho. Porque muitas vezes o cara tem 1, 2 funcionários. Como é que tu vai levar uma empresa para fazer um treinamento de um funcionário, por exemplo? A gente está falando de duas coisas distintas, seu João. O treinamento, nesse momento, ele não é necessário. Nesse momento, o senhor vai informar qual funcionário você tem, né, nesse evento S2240, que é o que está, assim, chegando no último momento para a gente já colocar lá na plataforma. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou informar quais os trabalhadores que eu tenho, quais as funções que eles executam e o que eu estou conseguindo fazer para eliminar ou minimizar esse risco. Esse é o único evento que eu vou fazer imediatamente, eu preciso fazer. O treinamento vai vir depois, porque dentro dessa plataforma eu vou informar se eu estou treinando ele ou não, qual tipo de treinamento tem que ter, e para isso eu preciso de um profissional da saúde e segurança do trabalho. Tá, mas nessa primeira etapa, eu tenho um contador que presta o serviço para mim, que preenche as guias, tudo isso aí. Eu vou falar o que eu tenho. Quando você trabalha com pecuária, você tem uma ampla gama de ações. Ele tira leite, cura bezerro, etc, etc. É o trabalho que todo mundo faz na pecuária, não é um trabalho específico. Eu vou relacionar, quem está nos assistindo vai relacionar isso, vai passar para o seu contador, ele vai colocar no e-social lá, vai digitar isso, vai implantar no sistema, e eu tenho que assumir um compromisso de fazer capacitação desses funcionários. Como é que seria isso? Você vai informar o que você tem, quais as funções que você tem, o que, de acordo com cada um dos funcionários que você tem, como é que você vai fazer esse treinamento, como é que você vai utilizar os equipamentos de proteção, você vai colocar tudo isso lá, quais são os exames que você vai fazer, então, os exames ocupacionais e os exames complementares, que são hemograma, ou às vezes um exame de glicemia, então os exames que o médico vai solicitar, né, o médico do trabalho, então por isso que a gente precisa dessa ajuda do profissional dessa área. Então, a gente vai colocar isso tudo lá na plataforma, que é o S2240 é a condição ambiental do trabalho e o que eu vou fazer para minimizar os riscos do meu funcionário. E aí, a outra informação são as informações dos atestados. Aí, isso vai acontecer a cada momento. Por exemplo, um atestado de saúde ocupacional é o quê? Um admissional. Contratei um funcionário, ele vai fazer um exame de saúde, eu vou colocar lá, eu vou inserir nesses dois eventos. Tanto no 2220, que é onde você informa os atestados que ele tem, e no outro onde eu vou informar a função que ele vai executar, quais são os riscos que ele está correndo e o que eu vou fazer. Por isso que nesse momento eu preciso do profissional de segurança do trabalho, mesmo para dizer que ele não tem risco. Vamos supor que o senhor tem lá um auxiliar administrativo e ele, na atividade dele, não insere risco ocupacional, que é os que estão sendo solicitados, que são os previdenciários, que é risco químico, físico ou biológico. Aí eu vou precisar de um profissional que vai dizer se aquela função, aquele funcionário não está exposto ao risco, porque o meu conhecimento não é, vamos dizer, suficiente para eu poder afirmar isso aí. Avaliar. Mas ele tem que ir na fazenda, esse profissional? Como é que é? Em geral, eles fazem os programas, eles montam o programa, né, eles usam as informações que o produtor vai passar para ele, ou o gerente, a pessoa que for determinada, e aí, se houver riscos ocupacionais, que são esses físicos, químicos e biológicos, por exemplo, um tratorista, ele está sujeito a um risco de ruído, risco de vibração. Nesse caso, ele tem que ir na fazenda e fazer essa avaliação, para ele poder colocar lá como é que vai ser realizado esse controle.
E mas antes não havia essa obrigatoriedade? havia. É que a gente não executava. Então, existiam antes, o que a gente tinha que fazer? A gente fazia 2 programas, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido como PPRA, e o PCMSO, que é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, esses 2 exames, eles já existiam. É que a gente só fazia quando a gente era fiscalizado. Então, a gente era fiscalizado, o funcionário lá, o fiscal do Ministério do Trabalho, falava, eu preciso desses programas aqui. Aí você ia atrás para fazer. Então, não tinha informação, o produtor não sabia dessa exigência. Por isso que ele achou que isso era uma coisa nova. E também, essas informações, elas não têm só o lado negativo, de, agora eu tenho mais uma obrigação, eu tenho que cumprir mais uma norma. Eu tenho um lado positivo, porque a gente tinha que guardar uma tonelada de papéis para ser aposentado, né, seu João? O senhor sabe disso com certeza. Então, hoje, de agora para frente, o que acontecer de 1º de janeiro para frente, vai ficar lá na plataforma eletrônica. Então, eu não vou precisar mais acompanhar com aquele papel. O PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele, hoje, a partir de 1º de janeiro, ele está lá eletrônico, então o funcionário consegue consultar, o senhor consegue consultar, então é uma ferramenta que facilitou a vida. Você consegue, por exemplo, quando eu insiro lá um comunicado de acidente de trabalho e ele está, sei lá, eu cometi algum erro na hora de colocar, ou a própria pessoa lá da Previdência errou, eu tinha que voltar na Previdência, colocar, trazer informação. Hoje eu consigo fazer isso eletronicamente. Então, teve o lado da dificuldade, mas tem o lado que vai facilitar. E aí, essas informações, o 2240, que é a condição ambiental do trabalho, e o 2220, que é o acompanhamento da vida do trabalhador, esses 2 vão compor esse PPP, que é a pessoa que está sujeito ao risco dos químicos, físicos e biológicos. Então, ele pode receber uma aposentadoria especial, né? Quem não estiver informatizado, como é que deve fazer? Então, a gente tem orientado as pessoas a elas conversarem com os sindicatos rurais, porque, assim, alguns contadores transmitem essa informação, não são todos. Tem uns que não se acharam adequados a transmitir a informação, então não vai adiantar você levar para o contador. Mas, de repente, o próprio escritório de saúde e segurança do trabalho, ele transmite a informação para você, ele pode transmitir também os atestados, o envio, né? A gente falou o envio do atestado de saúde ocupacional, pode fazer o envio do CAT. Se eles estiverem organizados, eles conseguem. E o contador também, porque uma coisa é gerar a informação. Quem pode gerar a informação? O profissional de saúde e segurança do trabalho, tanto o engenheiro quanto o médico do trabalho. Agora, quem pode enviar a informação pode ser o senhor mesmo, se tiver conhecimento de informática, o senhor entra lá no seu computador, vai criar o seu acesso e vai transmitir a sua informação. Agora, se o senhor não tiver isso, o senhor vai buscar ou o pessoal da segurança do trabalho, ou às vezes um gerente ser uma pessoa que esteja preparada, pode transmitir essa informação, ou o próprio contador. Alguns escritórios se organizam. Hoje, eu teria que... Qual é a data limite que eu tenho para colocar esses dados no sistema hoje? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, semana que vem. 15 de fevereiro é quarta-feira agora. Por quê? O comunicado de acidente de trabalho, você tem um prazo do 1º dia útil para você inserir ele no sistema. O comunicado de acidente de trabalho. Graças a Deus não acontece acidente de trabalho todo dia. Se for com morte, é imediato. E tem uma série de informações. Mas os outros 2 eventos, você vai incluir ele até o 15º dia útil do mês subsequente. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho nenhum atestado para informar, mas eu tenho que, vamos dizer assim, fazer uma carga inicial, eu tenho que informar ao INSS, lá a plataforma do E-Social, quais são os meus funcionários e quais as funções dele, que é o evento 2240 que eu falei para vocês. Esse eu tenho que informar até o 15º dia útil do mês subsequente. E o mês de obrigatoriedade é esse, né? É esse passado, janeiro. Então, eu tenho até 15 de fevereiro para fazer essa informação. Daí para frente, eu só vou informar os atestados e os comunicados de acidente de trabalho. Então, essa carga inicial... Organizar tudo até dia 15. Só até o dia 15. E depois, eventualmente... Depois você vai passar, você vai perder o prazo. Não é que você não vai poder incluir a informação. Você vai perder o prazo inicial. E aí você pode ser... Tem multa? Multado.
Infelizmente, pode ser quanto é a multado. multa? Então, assim, eu não tenho um valor para te passar, porque vai depender do tamanho da sua área, eu acho, do número de funcionários que você tem. Então, teve uma live da Poliana, juntamente com o pessoal da CNA, que inclusive eles falaram que a multa pode ir de, sei lá, de R$3.000 a 300 mil. Então, não tem como você precisar esse valor. Assunto, João Pedro, que não se esgota, né? Mas, de qualquer forma, valeu o alerta. Dia 15, né, quarta-feira da semana que vem, para você se organizar inicialmente, para depois fazer periodicamente, se for o caso, as novas informações, os novos comunicados. João Pedro, obrigado. Nós recebemos aqui Gislene Pereira, que é analista técnica do Serviço Nacional de Apoio Rural, é isso? Senar? Agora Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Foi um prazer estar aqui e a gente quer deixar à disposição tanto o Senar quanto a FamaSul. Quem tiver alguma dúvida, eu sei que as dúvidas elas vão surgindo com o passar do tempo, nós estamos lá à disposição para orientar todas essas informações aí, para que o produtor não deixe de cumprir a obrigação. Para tirar dúvida, para entender, para mostrar a situação dele, às vezes até para indicar, ó, vamos tentar fazer dessa forma, o sindicato consegue te ajudar, consegue te orientar, nós estamos lá à disposição.